Bem-vindos, estamos aqui no Espaço Profissão Sem filtro. Eu aqui hoje, Kellen Nunes, entrevistando a Vanessa Reis, uma amiga querida, psicóloga, neuropsicóloga, que está com a gente nesse projeto. Então, Vanessa, tudo bem? Que honra, né? Estamos iniciando e eu tô aqui, Kellen. Assim, primeiro, né? Sou sua fã, você sabe. Mas estou aqui de coração aberto para entregar tudo sobre a minha profissão sem filtro. Então vamos lá. Vanessa, hoje, vou falar tudo que tiver que falar. Vamos lá. Vamos lá? Então, eu sei, né, que você é psicóloga. Então, hoje nós vamos falar da psicologia, vamos falar um pouquinho sobre isso. E, como eu disse, neuropsicóloga também. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o curso de psicologia, né? Como que foi essa escolha para você? E depois, como que a neuropsicologia entrou na sua vida? Vamos por partes, né? Bom, escolhi a psicologia, eu tinha 14 anos, já falei isso algumas vezes. E naquela época, Kellen, era uma profissão ainda subvalorizada, né? A gente tinha ali aquela procura pela psicologia clínica de forma pontual, ou até mesmo de uma forma elitizada, né? Ali eu tô falando de, pelo menos... não sei, fazer as contas, tem muito tempo. Eu tô falando, né, quando eu tinha 14 anos, ali depois que eu fiz 18, tô falando do ano de 2000, 2002, né? Então, a gente tá falando de um tempo considerável. E ali era algo que chamava atenção, assim, Vanessa, por que você vai fazer psicologia? Não é uma profissão valorizada. E não é todo mundo que tem condições de pagar um psicólogo, de ir no psicólogo. Então, eu entendi que seria um desafio, mas como eu venho de uma família neurodivergente, eu entendia uma necessidade de flexibilizar a psicologia, entendendo particularidades e auxiliando contextos familiares, né? Eu pensava muito no infantil, juvenil. Então eu pensava, gente, será que eu vou para a escola, né? De repente tem um campo ali que eu vou conseguir uma valorização e acessar famílias. Então eu pensava muito no contexto da educação. Mas eu tinha aquele desejo clínico porque eu também via a importância de um profissional que trabalhasse com a escuta, né? Além da medicina, um profissional que pudesse trabalhar com a escuta e atuar com a saúde. Então, eu tinha esses dois paralelos, assim, né? Eu pensava na educação e pensava em acessar famílias auxiliando na saúde mental. Tanto que eu fiz vários estágios voltados para a saúde mental, né? Em clínicas e hospitais psiquiátricos. Então, eu sempre tive uma paixão por trabalhar com transtornos mentais, né? Como a esquizofrenia, eu venho, né, desse contexto, como eu falei, pessoal. Meu pai tinha o diagnóstico de transtorno do espectro autista e da esquizofrenia. Então, para mim, me chamava muito a atenção aquele universo de eu sei o potencial de uma pessoa, né, com essas condições e o quanto essas famílias precisam de apoio. E aí vem a neuropsicologia, né? Você entrou lá na faculdade, chegou, o curso já te encantou? Como é que fala um pouquinho desse curso de psicologia pra gente? Como que funcionou isso para você até você chegar na ideia de buscar a neuropsicologia? Bom, cheguei no curso de psicologia em 2005, né? Venho de uma família de origem humilde, então eu fiquei ali tentando entrar numa faculdade pública. Não foi possível, então eu fui para um financiamento estudantil. Então eu entrei em 2005, né? Enfim, tinha 20 anos. E aí eu conheci diversas áreas, porque a gente tinha que fazer ali os estágios curriculares, né? Então eu fui e conheci a escola, conheci a clínica, conheci os hospitais, conheci as empresas, né? Enfim. E os estágios extracurriculares, por uma necessidade financeira, eu fui trabalhar no corporativo. Então, eu trabalhava estagiando em empresas, sempre com avaliação psicológica. Então, comecei em 2007.
trabalhando com a psicologia, avaliando, né, pessoas, ali, perfis, neurocognitivos, perfis psicológicos, e já elaborava um material analítico, avaliativo, né, a gente chama de laudo psicológico. Então eu comecei bem no início da faculdade, exercendo essas funções e eu me apaixonei, gente, me apaixonei pela psicologia clínica com base nessa investigação Uhum. diagnóstica, ou seja, na avaliação psicológica. Sim. E aí, agora a gente sabe que a psicologia hoje tem outro espaço no É, mercado, né? Ganhou, e eu acho que ainda mais vai ganhar isso muito. A gente tem. A psicologia já caminhou muito e ainda vai caminhar muito mais. O que que você acredito que sim. diria para quem está pensando em fazer psicologia? Estou pensando em fazer psicologia. Será que eu faço? Será que eu não faço? Me dá um conselho que você vai me convencer que é a psicologia o meu lugar. Tipo, Sim. isso. Bom, a psicologia traz para a gente todo esse conhecimento que a gente chama de base fundamental, que é o reconhecimento e o trabalho de uma psicoeducação, né? Ou seja, eu acho que a psicologia ela rege, gente, todas as áreas. Eu falo e brinco que trabalhei muitos anos com engenheiro, né, com engenheiros diretamente, o quanto os profissionais de qualquer que seja a profissão teriam que passar pela psicologia. Eu vejo como uma profissão base, sabe? Eu vejo que Uhum. as relações humanas, sejam elas, né, dentro de um âmbito escolar, familiar, assim, de trabalho, né? A gente sobrevive, a gente vive das relações, né, humanas. Então eu vejo que a Sim. psicologia é uma grande base, principalmente ali de reconhecimento emocional, de equilíbrio, né, diante das nossas emoções, não só de reconhecê-las, mas de traduzi-las internamente. Então eu preciso compreender né, tudo o que passa por mim enquanto emoções, reconhecê-las e traduzi-las utilizando elas de forma construtiva, né? E hoje a gente até falou, outro dia a gente comentando, né, o quanto as pessoas entram ali em empresas pelo currículo, né, pela base ali da sua experiência, e elas não conseguem se manter justamente pelo seu comportamento, ou seja, pelas suas habilidades emocionais e comportamentais. Então, eu vejo que a gente, né, trabalhando com essa base da psicologia aí, ela é uma grande chave para os bons relacionamentos e para esse equilíbrio, né, para essa saúde emocional que eu vejo que está cada vez mais alarmante. Eu acho que por isso que a psicologia hoje é tão bem vista, né, porque infelizmente a gente tem taxas de adoecimentos psíquicos alto, né, então se a gente não busca, compreender né, e nos conhecer, né, a gente não consegue também trabalhar bem com o outro. Então, acho que é a base, né? A psicologia traz né, essa base de autoconhecimento que é extremamente importante para qualquer que seja as relações no mundo. E hoje, Vanessa, você é uma empresária, você é psicóloga, né? Você é neuro, É, então juntou muita coisa. Eu queria que você falasse para o pessoal que está ouvindo a gente assim, quais são as áreas que eu escolhi psicologia que eu posso pensar em nós atuar? Então, temos a área clínica tanto para intervenção quanto para avaliação. A gente tem a área hospitalar, a gente tem a área educacional, a gente tem a área de RH, né, a área empresarial. uhum, E a gente tem a área jurídica, forense, bom, criminal, enfim, a gente tem várias áreas, né, de conciliação, juizado da infância, trabalhar com a área social, né, com todos os programas que hoje a gente tem no Brasil voltados para o social. Então, são muitas áreas que a gente pode contribuir com a psicologia. porque às vezes a gente pensa assim, não é só ser psicólogo, né? É só, não, olha, você montou um espaço, você se encontrou, você buscou caminhos, né? Então eu acho que isso é bom para as pessoas saberem que quando você escolhe uma profissão, às vezes você começa ali, ah, eu quero só atender, e de repente eu sou dona de uma É, clínica, é. né? Então, isso é mágico, É, né, a dessa profissão. psicologia e a neuropsicologia hoje, né, principalmente no tempo que eu empreendo, nesses últimos 7 anos e meio,
que eu venho empreendendo, eu vejo que elas se comunicam muito bem, né? A neuropsicologia, na verdade, tem 11 especializações, uma delas é a neuropsicologia, né? Que hoje realmente é a minha base de atuação. Eu vejo que é uma profissão extremamente gratificante, promissora, né? Eu trabalho hoje com diagnósticos, né? Com a parte de reabilitação neuropsicológica, com intervenções psicológicas dentro da terapia cognitivo-comportamental, dentro da análise do comportamento, né? Eu tenho esse nicho hoje de especialização muito grande, uma clínica referência em neurodesenvolvimento. Eu fico muito feliz por isso, porque são projetos que a gente tem grandes pilares, eu diria que uma tríade, né, que é clínica, família e escola, né? Então eu vejo a psicologia e a clínica como um universo de apoio, né, de rede de apoio. Então a psicologia é transformadora, né? A gente salva vidas, a gente salva famílias. Costumo falar que é como se a gente fosse, né, um profissional que está, né, ali esperando, né, olhando para o mar e esperando a hora da gente ali estender a mão para realmente salvar uma vida, né? E muitas vezes a gente não faz essa busca ativa ali, mas a gente existe, a gente está aqui à espera das pessoas que precisam por essa ajuda. Então é só estender a mão que a gente vai, né, auxiliar com todo. E eu sempre falo que a gente vai ter todo um arsenal ali de técnicas para utilizar, mas em primeiro lugar é a humanização. Então, a gente se humanizar de ser humano para ser humano, né? E se conectar com a pessoa empaticamente, compreendendo, ouvindo muitas vezes, para depois eu fazer uma intervenção responsável e segura, né? Então, é um trabalho que muitas vezes ele vai ser pontual, ele pode ser imediato, mas às vezes ele também passa por um processo, né? Sim. Então, esse processo que a psicologia e a neuropsicologia me convida todos os dias é um processo de confiança com as pessoas, com as famílias. Isso é gratificante demais, demais, demais. A gente saber que a gente faz a diferença na vida de alguém, de um contexto, né? De uma família, é uma grande responsabilidade. E é lindo ver o processo das pessoas de amadurecimento emocional, de despertar, de esperança, porque eu vejo a nossa profissão como esse grande despertar esperança no outro. Gente, olha que responsabilidade, né? Muito Então, não é só o clichê, né, de é lindo, maravilhoso. Não, ele é uma profissão que nos convida, assim, para o autocuidado, né? Eu preciso estar bem para cuidar do outro, mas, ao mesmo tempo, é extremamente gratificante você ver que teve o seu apoio ali numa transição, numa mudança, num processo de descoberta de um diagnóstico, né? Dá para tornar tudo muito mais leve quando a gente faz o que a gente ama. Eu sempre falo que tem uma coisa que é o querer. É o querer atuar, né? Fazer o que você precisa fazer na sua profissão com desejo, com vontade, com brilho nos olhos. Como aqui é tudo sem filtro, a gente vai aproveitar para beber uma água. A gente tem uma água. Gente, eu tô chorando, que lindo! Obrigada. Que coisa linda. Gente, A gente, eu aqui falo que a gente faz é tudo. fã, a gente é muito fã, Verdade, eu trouxe água porque essas maravilhosas. Nossas canecas ainda não estão prontas, né, menina? Mas vem aí, vem aí. Nós vamos aproveitar esse momento que é nosso, porque daqui no próximo episódio, né, vem Gustavo por aí falando um pouco sobre ele. E logo depois a gente já começa com as entrevistas com outras pessoas. Então vamos aproveitar esse momento aqui sem filtro, né? A gente poder fazer aí o que a gente sabe fazer, que é rir, falar coisa séria ao mesmo tempo. Aqui a gente está no bastidor, a gente está no protagonismo, a gente faz um pouquinho de tudo. Isso mesmo. Vanessa, você falou aí que às vezes essa profissão dá essa ideia de que a pessoa tá lá no mar e aí você vai lá estender a mão. Conta pra gente um desafio que já aconteceu, que você viveu, né, sendo psicóloga. Bom, sei são que são vários, muitos. né? Deixa eu selecionar uma aqui especial, porque eu faço uma produção de material científico, então às vezes eu utilizo de alguns casos para produzir um material que eu possa colaborar com a ciência também.
Bom, vamos lá, vamos pegar casos especiais. Eu tenho uma família que, inclusive, é muito especial até hoje. Eh, e esse caso ele me toca mais diretamente porque eu vivi isso com meu pai, né? Ele se aposentou por declínio cognitivo, eh, assim, induzido pelo nível de sofrimento psíquico, né? De adoecimento psíquico. Então, ele se aposentou muito cedo, ali antes dos 40 anos. E essa família chegou com um contexto muito parecido, por isso que me tocou também. E entender a psicologia, gente, também é nos permitir ser humanos. Então, às vezes, os casos vão nos tocar de alguma forma, né? E esse foi o caso. Uma pessoa de 38 anos, um homem, com assim, um grau de sofrimento psíquico muito grande. Ele era concursado e ele passou por vários tratamentos médicos, psicológicos, e ele chegou até a mim para fazer uma avaliação neuropsicológica mais aprofundada. E a gente descobriu ali transtornos base que ninguém nunca tinha visto, né? E aí, falando especialmente do espectro autista, a gente conseguiu compreender todo o mecanismo de funcionamento dele e isso para ele foi libertador, né. Então ele teria tomado decisões diferentes se ele tivesse esse conhecimento, e ele não teria chegado ao ponto de desenvolver tantas comorbidades, que infelizmente fizeram com que ele, declinasse também todas as suas funções cognitivas e não, se sentia mais, capaz de, trabalhar, né, de prover ali na sua família. E com isso, veio a depressão, né, então a gente trabalhou não só para descobrir ali, né, cientificamente, com tudo que a gente tem hoje no Manual de Saúde Mental, o que que significava aquele sofrimento em diagnóstico em si, mas o que ele poderia fazer para resgatar todo o potencial que ele ainda tinha, né. Uhum. Então, é isso. Eu vejo que esses casos me tocam muito, assim. A gente vê o sofrimento, a gente vê a disfunção, a gente vê o declínio, mas a gente também vê a esperança, a gente vê as oportunidades, dentro das potencialidades que qualquer ser humano tem, e a gente acredita nelas, a gente traça estratégias corretas e a gente consegue trazer, eh, sucesso não só para o tratamento dele, mas para a família, né, porque a gente não Sim. resgatou só uma pessoa, uma vida e uma esperança. A gente resgatou uma família inteira, a esposa, os filhos, e a gente conseguiu dar né, um outro olhar, uma outra perspectiva para essa família que inclusive a gente, né, geneticamente falando, a gente conseguiu diagnosticar os filhos, que hoje tem toda uma tratativa e um direcionamento diferente do que o pai teve. Então, a gente está falando de resgatar, né, uma autoconfiança, uma função paterna. Hoje ele voltou a trabalhar, né, dentro de um outro contexto, com adaptações, e uma autoaceitação, assim, muito diferente. Esse caso, ele me marcou muito, né, é uma pessoa que teve várias internações psiquiátricas, e hoje ele está bem, né, assim, dentro das condições, ele se conhece melhor, e nunca foi por falta de buscar, né, então, no caso dele foi uma falta de realmente, um profissional conseguir aprofundar mais na sua história clínica, trazer, para ele, né, essa mão estendida que eu falei: "Olha, vem, vamos junto, a gente vai descobrir, a gente vai seguir, não só durante o processo de avaliação, mas nesse pós". E eu sigo com essa família já tem quase 5 anos, então sou muito grata por isso. E é transformador, gente, é transformador a gente ver isso tudo E acontecer. interessante que você está falando de uma pessoa de 38 anos, né, então É, você se perceber, se conhecer não tem tempo para isso, é, né, mas é muito interessante isso, porque às vezes a gente acha que a gente descobre quem a gente é, porque quando a gente é criança, quanta coisa passou até trinta e é, oito é. anos, Eu né. tenho uma paciente de 87 e Que ela me fofura. falou: "Olha, Vanessa, se eu soubesse que eu tinha essa condição antes, eu tinha me casado, eu tinha dado um outro rumo para minha vida, de uma forma diferente". Sim. Então, quando eu falo salva vidas, é nesse sentido de oferecer
oportunidades e possibilidades diferentes daquelas que eu acredito que eu só tinha uma. Não, muitas vezes eu vou ter várias outras possibilidades, mas eu não estou conseguindo enxergar isso sozinha. Esse é o trabalho da psicologia, é ajudar a organizar isso, né, a mostrar esses caminhos e caminhar junto né, com a pessoa. Então não tem tempo, né? Às vezes eu falo, olha, a gente trabalha sim dentro da terapia cognitivo comportamental para essa pessoa, esse indivíduo caminhar sozinho, mas se ele quiser retornar né, e viver um outro ciclo terapêutico, isso é infinito, né? A gente trabalha com a demanda do outro, né? Então, e é lindo construir esse trabalho, porque é um trabalho de entrega profissional e entrega de confiança do outro, né? Então, é um respeito mútuo. É muito legal, gente. É interessante que a Eu gente vai amo fazendo as psicologia. entrevistas, a gente vai vendo assim, cada profissional vai puxar a sardinha para o seu lado, né? Ai, ai, enfim. Agora Nada imparcial. nós vamos ter que fazer uma pergunta, que essa assim, é uma pergunta que assim, as pessoas, né, que estão entrando numa profissão e estão buscando, existe uma curiosidade muito grande sobre isso, que é meio que um tabuzinho para se falar, que é o salário. Como funciona, né, o dinheiro nessa história toda, né? Como é? Dá para viver bem? A gente consegue viajar? Como que é isso, Vanessa? Gente, dá para viver bem. Eu diria que muito bem, só que a gente tem que ter um pensamento bem realista, né? É uma profissão construída, então eu não vou começar ganhando bem. Eu acho que a gente precisa ter isso assim de uma forma bem, bem clara, né? Porque é uma profissão que se constrói não só de credibilidade, até porque eu vivo do particular, né? Então, quando eu falo de viver no particular, é atuando nesses anos todos com indicações, né? A gente indica aquilo que é validado, né? Então, é algo construído, né? Exige especializações, exige né, estudo contínuo, né? Assim, não só especializações, mas atualizações do contexto da saúde mental. Exige investimento. Então, eu vou abrir uma coisa aqui, ó. Eu comecei a atender há mais ou menos, né, 10 anos atrás, ganhando R$ 30 ali por atendimento, né? E hoje, vou falar do valor da minha sessão hoje, tá, gente? Ela está em torno de 400 a 450. Então, assim, dá para ganhar bem? Dá, né? Dá para ganhar bem. Só que também com senso de responsabilidade, porque assim, eu não vou conseguir encher minha agenda. Até porque eu tenho, dentro do meu trabalho, um compromisso com estudo, com atualizações, com a minha própria mente, né? Então, é importante a gente pensar que também temos impostos e várias outras coisas. Então, assim, é o valor da minha sessão, né? Mas não quer dizer que é algo que eu recebo líquido porque a gente tem os impostos, né? Das notas fiscais. Mas é isso, gente. Dá sim. Tô falando de sessão terapêutica, né? Mas hoje eu tenho grupos terapêuticos, então a gente tem possibilidade de um ganho melhor em grupo, quando a gente se dedica também a esse trabalho. Eu tenho mentoria, eu tenho vários outros projetos que eu falo que eu virei um CNPJ. Né? Eu tenho o CNPJ Vanessa Reis, eu tenho o CNPJ da clínica, eu tenho o CNPJ da minha plataforma de educação. E é isso. Hoje, o meu grande hiperfoco, que é a psicologia, é o meu grande ganha-pão. E é onde eu consegui ramificar, né? Criar vários projetos com essa profissão. Então, olha que lindo isso. E o quanto é legal construir caminhos diferentes, empreendendo, né? E no Brasil a gente empreende e aprende todos os dias, que não é fácil, mas é uma coragem com satisfação, porque você faz aquilo que realmente faz sentido para você. Isso é um ponto, tá? O quanto a psicologia faz sentido para mim, como pessoa, né? Sim. Eu acho que isso é um ponto bem importante. E claro que a gente não ia deixar de fazer a pergunta sem filtro. E
Olha só, não foi o salário a pergunta sem filtro da Vanessa. Qual será a pergunta Achei que sem era. filtro? Achou errado. Então, eu vou te contar agora. A cereja do bolo. A cereja, aquela pergunta que a gente Ai, eu tanto amava. espera, né? A pergunta sem filtro. Vanessa, neurodivergência e psicologia, atendimento, como que você, tendo essa condição, queria que você falasse um pouquinho sobre ela novamente, conseguiu alcançar tanto sucesso e tudo de bom que você é? Eu já parei para pensar, ainda bem que eu tive previsibilidade, que eu parei para pensar isso, que já tem um tempinho. Meu diagnóstico foi tardio, né? Mas eu tive diagnóstico de estar dentro do espectro autista. E hoje eu vejo o quanto essa condição, ela me ajudou, né? No sentido de dedicação, né? O hiperfoco é algo muito forte em mim. Então, eu sou aquela pessoa que passei a minha infância e adolescência toda escrevendo, né? Fazendo leituras ligadas à área da saúde. E hoje eu vejo, assim, claramente que o espectro é algo que me acompanhou desde a primeira infância, me acompanha até hoje. Existe uma rigidez, uma autocobrança, uma hiperempatia, uma rigidez nesse sentido de protocolos, de criar e me assegurar, né? Que eu tenha carta na manga para tudo, né, os protocolos têm que estar muito certos. Se isso não der certo, eu tenho uma outra estratégia. Enfim, a minha mente, ela me ajuda nesse sentido de criação, mas ao mesmo tempo e de conexão também, tá? Com as pessoas. Eu não acho difícil me conectar com as famílias neurodivergentes. Eu acho que é algo natural para mim, né? Claro, com toda a responsabilidade que eu preciso ter, mas é algo natural. Mas em contrapartida, né? Esse mesmo hiperfoco, ele me puxa muito, e se eu não, né, me policiar, porque a minha percepção não é das melhores, eu passo muito do ponto. Assim, eu trabalho demais, eu deixo de ir no banheiro, deixo de beber água, eu deixo de comer, eu deixo de cuidar de mim, né? Então, eu cheguei nesses últimos anos, né? Nesses últimos 3 anos, eu tive 2 burnouts e fui parar no hospital mesmo. E eu tive que reavaliar, assim, né? Por isso que eu falo que a gente tem esses limites, embora, né, todo o meu amor pela profissão, mas hoje eu me dedico com uma certa cautela, porque esse mesmo lugar que é confortável e prazeroso demais para mim é uma linha tênue, né? Então, eu posso entrar em hiperfoco, não perceber e me prejudicar com isso, né? Na minha saúde, entrei na menopausa muito cedo, induzida pelo estresse. Então, não é porque é prazeroso pra gente que não é cansativo, né? Então, por ser neurodivergente, eu sinto isso na pele. Então, tem todo um lado bom, que eu acredito que eu me tornei uma boa especialista, mas eu preciso me policiar. Entendi. Então, gente, Vanessa, quero te agradecer. Que momento bom, Obrigada. né? Foi ótimo estar nesse lugar. Conhecer um pouquinho mais da psicologia. Claro que tem muito mais pra gente descobrir sobre isso. E aí a gente vai ter um canal lá no YouTube que vocês podem ir para aprofundar sobre esse assunto em breve. Né? Então a gente vai estar aí aprofundando, as coisas vão acontecendo por aqui. Agradeço mais uma vez. Obrigada. É uma delícia também. estar sempre com você sabe disso. E é isso. Então aqui a gente termina mais um Espaço Profissão Sem filtro. Obrigada. Obrigada, gente. Meu Deus. Eu tava Real assistindo. oficial. Cara. Eu tava assistindo. Por isso que foi muito tinha umas natural. horas que eu falava assim, não, peraí, gente, tem que pegar isso. Tem que organizar, que tem que enquadrar. Meu Deus. Sério? Que bom. Oh, você nasceu pra isso também. Você foi muito bem. Sim. Gente do céu. Aqui, de Você verdade, você conduziu eu muito achei bem. muito fluido. Isso, você trouxe, tipo assim, ao mesmo tempo que você separou aí, né, um roteirinho, você foi pegando pontos que a Vanessa trazia e foi encaixando
E direcionou. E aqui, e foi muito real. Sabe o que que é satisfatório? Tipo Eu assim, adorei fazer cara, a isso. gente Cara, eu acho treina. muito bom. É, Loucura. Ai, né? eu quero ajudar. e dá as a pessoas oportunidade, muito. né, para muita gente. Imagina, olha só, quando que a gente tem tempo para parar e falar disso, gente? E de verdade, Vanessa, Nesse mundo quando que a capitalista, gente tem tempo pra parar e se ouvir falar isso? É, Porque você falou de você. E quantas vezes a gente não fala da gente mesmo, né? A não ser quando a gente procura uma eu não tenho nenhum terapia. conteúdo desse aqui, com certeza, em nenhum lugar.